Você deve conhecer como algumas pessoas que passam pela experiência do término de relacionamento, por que essas pessoas elas têm dificuldade de manter a distância do ex e por isso as famosas recaídas. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como superar o término de relacionamento, evitando as famosas recaídas. E a minha função aqui com esse vídeo é mostrar para você por que essas recaídas acontecem e como ter estratégias para não ter as famosas recaídas. Antes de entrar no assunto do porquê isso acontece, te dar as estratégias para você superar o término de relacionamento e evitar as famosas recaídas, vamos fazer uma avaliação do seu relacionamento que chegou ao fim? Eu vou te fazer 4 perguntas. E a cada pergunta você precisa responder se sim ou se não, se isso acontecia no seu relacionamento. Tudo bem? A primeira pergunta é: você tinha vergonha de deixar com que os seus amigos ou familiares soubessem como você era tratado dentro do relacionamento? Responde para mim, sim ou não. A segunda pergunta é: você se sentia surpreendido quando pessoas próximas a você diziam que o seu par era tão simpático, tão inteligente, tão atencioso, quando ele estava só com você, ele te tratava diferente? Me responde, sim ou não. A pergunta, você não era avisado de muitas das decisões que seu par tomava e muito dessas decisões você acaba sabendo por outras pessoas? Sim ou não? E a quarta e última pergunta é: em momentos de emergência, você tinha dúvidas em relação ao seu par, que ele deixaria tudo para te dar um apoio? Responde para mim, sim ou não. Se você disse sim para uma ou mais de alguma dessas perguntas que eu te fiz, isso é sinal que já estava havendo um distanciamento dentro do seu relacionamento. E por que eu estou fazendo essa? Porque eu vou entrar num assunto que faz 1 ano, quase 2 anos, que eu comecei a estudar sobre um conceito que eu quero trazer aqui para você. E esse conceito ele foi fruto de uma aula que eu dei para quem estava em terapia na época, que é por que existem pessoas que são tão intensas e tão calorosas, e em contrapartida tem aquele outro tipo de pessoa que são tão frias e parece serem insensíveis. E partindo dessa aula foi onde que eu comecei, foi justamente na época que eu estava pesquisando muito sobre esse conceito, que é um conceito que explica por que muitas pessoas têm facilidade para se aproximar e criar laços, e outras pessoas até criam, mas quando o assunto é proximidade, maior intimidade, essas pessoas parecem que têm uma aversão. E o conceito que eu quero compartilhar aqui com você, que é esse conceito que eu vou pegar emprestado para explicar por que para algumas pessoas é tão difícil manter a distância. Essa teoria tem a ver com o estilo de apego, que foi iniciada em 1950. Quem deu início a esses estudos, pesquisando sobre a relação mãe e bebê, foi o John Bowlby, que foi um psicanalista. E a partir desses estudos, teve outros pesquisadores depois dele, até um instituto, que é um Instituto de Desenvolvimento do Apego, que mantém essas pesquisas fazendo uma ponte entre a origem das nossas relações, que é a infância, com como se reflete, como isso reverbera na nossa fase adulta. E dentro dessas pesquisas, uma das coisas que o John Bowlby, ele constatou, e que a princípio teve algumas pessoas que concordavam e outras não, como qualquer abordagem, teoria que é feita logo no início, mas uma das conclusões do John Bowlby foi que nós, como espécie, nós fomos programados para destacar indivíduos específicos como preciosos em nossas vidas. E o que quer dizer isso? Tem pessoas, todos nós temos necessidades, e uma das necessidades é de proximidade e intimidade. Só que, a partir dessas pesquisas, ele conseguiu identificar estilos de apegos diferentes. Num primeiro momento, John Bowlby destacou 3 estilos de apego, e conforme foi avançando essas pesquisas, através de outros nomes, foi dividido entre 4 estilos de apego, que é a pessoa que tem o estilo de apego seguro, que é aquela pessoa que ela se sente bem com a proximidade, com a intimidade, e corresponde de forma amorosa e calorosa a essa proximidade por parte do outro. Só que, em contrapartida, tem aquela pessoa que tem um estilo de apego inseguro ou ansioso. Ou seja, são pessoas que elas estão num relacionamento, mas elas têm uma necessidade muito maior de proximidade e intimidade. E quando o par se afasta,
é como se acionasse alguns botões na própria pessoa, onde esse distanciamento pode fazer com que a pessoa tenha dúvidas da capacidade do outro corresponder e atender essa necessidade de proximidade e intimidade. Tem o terceiro estilo de apego, que é o inseguro ambivalente, que é aquela pessoa que tem uma necessidade, sim, de proximidade e intimidade, só que ela é ambivalente. Ao mesmo tempo que ela quer muita proximidade, muita intimidade, ao mesmo tempo isso começa a fazer mal, a ponto de essa pessoa ficar presa na sua próprio mundo, cheio de angústia, de questionamentos. Ter até comportamentos autodestrutivos. E tem o quarto estilo de apego, que é o inseguro evitativo, que são pessoas que até se relacionam, mas quando o assunto é intimidade, esse tipo de estilo de apego, ele tem uma certa aversão. Trazer para explicar por que para algumas pessoas esse distanciamento do ex ou da ex é tão difícil de se manter. Partindo dessa teoria do apego, é que a gente consegue entender por que é tão difícil manter a distância. E o primeiro ponto é que tem pessoas, incluindo as pessoas do estilo de apego ansioso, elas têm uma maior necessidade dessa proximidade, dessa intimidade, e por isso que é tão difícil manter essa distância. Teve um caso que eu atendi alguns anos atrás, para isso eu vou preservar a identidade de quem é, só para a gente pegar esse exemplo, pegar a carona para entender como que é essa necessidade de proximidade e intimidade. Essa pessoa, ela tinha um estilo de apego ansioso. Então, o fato de trabalharem na mesma empresa, só que em departamentos diferentes, só que na hora do almoço, ou na hora de um café, encontrar o ex no corredor, aquilo já fazia com que o sistema de apego dessa pessoa que era ansioso, ele se aliviasse por conta da ansiedade, por conta desse distanciamento. Então, pessoas com o estilo de apego ansioso, elas têm maior dificuldade por conta dessa necessidade de proximidade e intimidade. E nesse vídeo eu vou te dar estratégias de como lidar com isso, de como atender essa necessidade, se você tiver estilo de apego ansioso, para que você evite as recaídas. Um segundo motivo do porquê é tão difícil manter a distância é que a dor do término, ela é processada pelo nosso cérebro da mesma forma, semelhante a uma dor física, por isso que é tão difícil. E o terceiro motivo é que, racionalmente, para algumas pessoas, a gente compreende que o término foi a melhor coisa que aconteceu, mas, emocionalmente, como nós temos um cérebro emocional, a regra, ela é bem diferente. Por isso que é tão difícil manter a distância, mas é possível através das estratégias que eu vou trazer aqui para você. Um outro motivo que explica por que também é tão difícil manter a distância, tem pesquisadores do campo da psicobiologia. E esse estudo eu quero trazer, quero compartilhar aqui com você, porque é algo que é semelhante com o ser humano. E nesses estudos sobre separação, eles pegavam filhotes de rato e separavam da mãe. E ao separar os filhotes da mãe, esses filhotes, eles apresentavam tanto queda nas atividades, quanto diminuição do ritmo cardíaco e diminuição do hormônio responsável pelo crescimento. Umas intervenções para que aumentasse o nível de atividade desses ratinhos, o ritmo cardíaco e também o hormônio do crescimento. Essas intervenções, elas diminuíam sintomas por conta da separação, sim. De estudos, apenas um reencontro com a mãe é que aliviava todos os sintomas e aqueles ratinhos, eles se autorregularem. E aí, talvez a sua pergunta é, Priscila, mas o que tem a ver esses estudos de ratos com o ser humano? É porque é semelhante com a gente. Então, o reencontro, ou só o fato de dividir o mesmo ambiente que o ex ou que a ex, é suficiente para que o sistema de apego da pessoa, que é ansiosa, se autorregule, se desligue, não se sobrecarregue. E por isso que eu vou dividir com você as estratégias para que você consiga se autorregular. Só que antes de entrar nas estratégias, vamos lembrar os fatores de atenção quando o assunto é término de relacionamento?
Os ansiosos, eles podem esquecer os motivos que levaram ao término. Então, dentro das estratégias que eu vou trazer aqui, uma delas é que você escreva os motivos que levaram você e o seu ex terminarem esse relacionamento. Um segundo fator de atenção é a questão da negação. Nesses quase 10 anos de atendimento, eu vi muitas pessoas, às vezes, entrando em uma das fases do término do relacionamento, que é a fase da negação, que é quando a pessoa ela tem ainda uma esperança de que o ex ou a ex vai mudar, ou talvez em algum momento essa relação vai voltar, vai acontecer, e em alguma coisa, alguma intervenção vai acontecer para que haja o reencontro, para que haja a reconciliação. E, na real, a pessoa está numa das fases do término de um relacionamento, que é a fase da negação. Por isso, se você não conhece as fases do término do relacionamento, aqui no meu canal tem já um vídeo aqui que eu disponibilizei. Então, depois que você assistir esse vídeo, conheceu as estratégias que eu vou disponibilizar aqui para você, você pode assistir em seguida o vídeo sobre as fases do término e lembrar que esse é um ponto de atenção. E o segundo fator de atenção é você se lembrar que existe uma travessia que você está fazendo. Ou seja, agora está doendo bastante, mas nessa travessia você vai passar por desafios, por obstáculos, mas no final você vai chegar à aceitação e à compreensão de que foi a melhor coisa que aconteceu com você. Porque só pode vir um novo quando a gente consegue entender que aquilo não fazia sentido para nós. Faz sentido para você o que eu estou te falando? E aí vamos lá para as estratégias para evitar as recaídas. A primeira estratégia, ela tem a ver com rede de apoio, porque as pessoas com estilo de apego ansioso, elas precisam criar esse ambiente de segurança. Às vezes, dentro do seu relacionamento anterior, você se distanciou de amigos, de familiares, e aí é importante você retomar essas relações, ou até mesmo criar novas relações. E quando eu falo criar novas relações, às vezes vai ter pessoas que vão para bares, vão para certos lugares, só que quando você vai para esses lugares, dependendo do ambiente que você vai encontrar pessoas com objetivos que às vezes é o oposto do que você está buscando. Ou seja, uma pessoa que vai em certos lugares, às vezes a pessoa, o objetivo dela ali é só curtição, é só fuga, é só diversão. A pessoa não está ali porque ela quer um compromisso. Em contrapartida, tem outros tipos de ambiente, às vezes um curso, um lugar de exposição cultural, um teatro, um estilo de pessoas que estão investindo em capital intelectual. E aí a pergunta que eu te faço: que tipo de pessoas e ambientes você quer criar para você? São pessoas que estão investindo em autoconhecimento, em conhecimento, em crescimento pessoal, ou aquelas pessoas que ainda estão na fase da negação e, às vezes, até criando novos problemas e se relacionando com o mesmo estilo de pessoas que fazem com que reforcem a dor que ela já está vivenciando. E quando eu estou falando ela, não necessariamente seja ela, às vezes é ele. Mas aí a pergunta que eu te faço é: que tipo de ambiente você quer criar para você? Um ou dois? E aí, a partir daí, você pode tomar suas decisões e fazer as pesquisas necessárias para você criar esse ambiente, que vai ser um ambiente propício para você se autorregular e começar a escrever uma nova história. A segunda estratégia que eu quero compartilhar com você, para evitar as recaídas, é investir em atividades que acalmem o seu sistema de apego. E aí, vale atividade física, vale alimentação saudável, vale terapia, e tantas outras alternativas que você tem que ajuda tanto o seu corpo quanto a sua mente se autorregularem. A terceira estratégia, ela tem a ver com você não se envergonhar caso você tenha uma recaída. Porque quando a pessoa ela tem uma recaída, geralmente ela começa a se sentir pior, se culpar, sentir vergonha. E esse sentimento, ele muitas vezes ele vai reforçar você voltar para aquela falsa sensação de segurança dentro do relacionamento. Então, ao invés de se culpar e se envergonhar, você se acolher, você utilizar de autocompaixão com você e entender que faz parte do processo. O importante é você se olhar, se perdoar e continuar essa travessia.
E a quarta e última estratégia que eu quero compartilhar aqui com você é diante das recomendações, você pedir ajuda de um amigo seu para ele te trazer para a realidade, porque às vezes a gente esquece, a nossa mente ela prega peças, por isso que é importante, dentre essas estratégias, você listar os motivos pelos quais vocês terminaram esse relacionamento, porque essa lista vai te ajudar nesses momentos onde você é inundado por recordações positivas, você se lembrar do porquê que você não está mais nessa relação. E aí me conta, dessas estratégias aí, qual que você já tem aplicado aí na sua rotina para se autorregular? Me deixa saber aqui embaixo nos comentários. E para concluir esse vídeo de hoje, eu quero te lembrar que para que você tenha paciência com você, porque às vezes a gente se cobra demais, a gente tem essa questão do imediatismo, a gente quer que essa dor passe rápido, mas lembra-se que, assim como uma dor física, a gente precisa ter paciência, às vezes a gente precisa também fazer o curativo várias vezes ao dia, ou até mesmo todos os dias, da mesma forma é em relação a essa dor que ela é emocional. Então, não se cobre, mas entenda que é um processo, é uma travessia, então tenha paciência com você, escreve os motivos do término para você consultar sempre que necessário. E terceiro, lembre-se que a dor, ela vai passar. E para isso você vai precisar criar esses ambientes de autoacolhimento, de autorrespeito, esses ambientes onde você se sinta, onde você seja atendido na sua necessidade de proximidade e intimidade. Eu espero que tenha sido útil para você esse vídeo. Agora me deixa saber aqui embaixo nos comentários do que foi dito aqui nesse vídeo que fez mais sentido para você nesse momento. E no próximo vídeo a gente vai conversar sobre como conseguir sair de um relacionamento que está afetando o seu bem-estar. Esse próximo vídeo, ele é em resposta a um comentário que eu recebi aqui em um dos vídeos aqui no canal. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver interesse por algum tema dentro dessa temática do término de um relacionamento, é só você deixar aqui embaixo, que vai ser um prazer poder preparar um vídeo em resposta para você.